E autoridades da Argentina investigam o que fez um rio ficar vermelho de repente. Imagine acordar e se deparar com um cenário assustador. O rio que atravessa sua cidade, antes cristalino ou barrento, agora exibe um tom vermelho intenso, como sangue. Essa não é uma cena de filme ou um trecho de um livro antigo. Esse fenômeno aconteceu recentemente no Peru e na Argentina, causando espanto e preocupação entre os moradores. No dia 4 de fevereiro de 2025, o rio Rímac, um dos principais responsáveis pelo abastecimento de água em Lima, de repente adquiriu uma coloração vermelha intensa. As imagens viralizaram rapidamente nas redes sociais, deixando muitas pessoas em choque. Alguns atribuíram o fenômeno à poluição, outros a uma ocorrência natural. Mas para muitos, essa transformação inesperada despertou um questionamento ainda mais profundo. Poderia ser um sinal profético? E não parou por aí. Apenas 2 dias depois, em 6 de fevereiro, um evento semelhante ocorreu na Argentina. O arroio Sarandi, localizado no município de Avellaneda, em Buenos Aires, também se tornou vermelho. Testemunhas relataram que, além da aparência assustadora, o cheiro ácido e a irritação na garganta aumentaram a sensação de alerta e preocupação. Diante dessas coincidências, surge a pergunta: estaríamos diante de um aviso divino? O que a Bíblia tem a dizer sobre rios que se tornam sangue? Hoje, vamos analisar esses acontecimentos à luz das Escrituras e entender se há um significado profético por trás deles. O fenômeno dos rios vermelhos no Peru e na Argentina gerou inúmeras especulações e preocupações. Testemunhas oculares relataram que as águas, normalmente claras ou barrentas, assumiram uma coloração vermelha intensa em questão de horas. O que poderia ter causado essa transformação tão drástica? Especialistas apresentaram algumas hipóteses para explicar o ocorrido: sedimentos e minerais naturais. Em algumas situações, minerais como óxido de ferro podem ser arrastados pela correnteza e dar à água um tom avermelhado. No entanto, essa mudança geralmente ocorre após fortes chuvas ou deslizamentos de terra. No caso do rio Rímac e do arroio Sarandi, não houve registros de eventos geológicos recentes que justificassem essa alteração repentina. Contaminação por atividade industrial ou mineradora. A mineração é uma atividade comum na região do rio Rímac e um vazamento químico poderia ser uma explicação plausível. No entanto, até o momento, as autoridades locais não identificaram nenhum derramamento significativo que pudesse ser a causa da coloração intensa das águas. Proliferação de micro-organismos. Em algumas partes do mundo, algas e bactérias podem causar uma maré vermelha, tingindo a água com pigmentos biológicos. Contudo, esse fenômeno costuma ocorrer em águas estagnadas ou marítimas, e não em rios de correnteza rápida como os afetados. Além disso, análises preliminares não encontraram sinais evidentes da presença dessas microalgas. Diante da falta de uma explicação científica definitiva, muitos se perguntam se o que aconteceu é apenas uma coincidência ou se há algo maior por trás desses eventos. Para aqueles que creem na palavra de Deus, essa transformação nas águas pode lembrar passagens bíblicas que falam sobre rios que se tornam sangue como sinais de advertência e juízo divino. A semelhança entre o que aconteceu nos rios do Peru e da Argentina e os eventos descritos na Bíblia é algo que não pode ser ignorado. Esse fenômeno inesperado faz lembrar 2 passagens bíblicas marcantes, onde as águas se tornaram sangue como sinal de juízo divino. 1. O rio Nilo e a primeira praga do Egito. Êxodo 7, 17 e 21. No tempo de Moisés, Deus enviou pragas ao Egito para confrontar o faraó e libertar o povo de Israel. A primeira dessas pragas atingiu diretamente a principal fonte de vida dos egípcios, o rio Nilo. Quando Moisés tocou suas águas, o rio se transformou em sangue, impossibilitando seu consumo e matando os peixes. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. Êxodo 7, 17. Esse evento foi um juízo contra um governo que se recusava a reconhecer a autoridade de Deus. Seria possível que algo semelhante estivesse acontecendo em nossos dias? 2.
A profecia do Apocalipse sobre os rios em sangue, Apocalipse 16 e 3:4. Milhares de anos depois, João, na ilha de Patmos, recebeu uma revelação sobre os tempos finais. Ele descreveu que, durante os últimos dias, os mares e rios se tornariam em sangue, como um dos juízos divinos sobre a humanidade rebelde. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas e se tornaram em sangue. Apocalipse 16:4. Diante disso, muitos se perguntam: será que estamos testemunhando um cumprimento parcial dessa profecia? Ou seria um aviso de que os tempos descritos nas Escrituras estão mais próximos do que imaginamos? O que impressiona nesses eventos recentes não é apenas a cor das águas, mas o contexto em que ocorrem. Nos últimos anos, temos presenciado um aumento de catástrofes naturais, pandemias, instabilidade política e moralidade em decadência. Tudo isso são sinais descritos por Jesus como parte dos princípios das dores antes do fim. Se os rios vermelhos são apenas um fenômeno natural ou um sinal divino, ainda não podemos afirmar com certeza. Mas o que não podemos ignorar é que a palavra de Deus já nos alertava sobre tempos como esses. Diante da falta de uma explicação definitiva para os rios vermelhos, muitas pessoas têm se perguntado: há um significado espiritual por trás disso? Se olharmos para a Bíblia, veremos que eventos assim nunca são apenas coincidências. Eles sempre carregam mensagens que precisam ser discernidas. Existem 3 interpretações principais sobre o que pode estar acontecendo. 1. Juízo sobre as nações. Sempre que a Bíblia menciona águas se tornando sangue, isso está ligado a um juízo divino sobre um povo que rejeitou a Deus. No Egito, o faraó endureceu seu coração, e as pragas vieram como consequência. Porque a espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura dos cordeiros e dos bodes, porque o Senhor tem um sacrifício em Bosra e uma grande matança na terra de Edom. Isaías 34:6. Se o mundo tem se afastado de Deus, será que esses fenômenos são um aviso de que precisamos mudar nossos caminhos antes que algo maior aconteça? 2. Um sinal dos últimos tempos. Jesus nos alertou que antes do fim haveria sinais na terra e no céu. Em Lucas 21:11 ele diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais do céu. Nos últimos anos, temos visto pandemias, guerras, desastres naturais e agora fenômenos como esse. Seriam esses eventos uma confirmação de que estamos nos aproximando dos tempos proféticos descritos na Bíblia? 3. Um chamado ao arrependimento. Na história bíblica, Deus sempre enviou sinais antes de um grande juízo. Antes do dilúvio, Noé pregou. Antes da destruição de Nínive, Jonas anunciou o arrependimento. Antes da queda de Jerusalém, os profetas alertaram o povo: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. Se os rios vermelhos são um aviso, estamos prestando atenção? Será que Deus está nos chamando a despertar espiritualmente e buscar sua presença antes que seja tarde? Os rios vermelhos no Peru e na Argentina são um fenômeno impressionante e misterioso. Sejam eles causados por processos naturais ou por algo ainda não explicado, não podemos ignorar o fato de que eventos semelhantes já foram mencionados na Bíblia como sinais de advertência e juízo. Ao longo da história, Deus sempre enviou sinais antes de agir. O que aconteceu nos rios Rímac e Sarandi pode ser um lembrete de que o tempo está avançando e que precisamos estar preparados. Diante disso, fica a pergunta: estamos atentos aos sinais dos tempos? O mundo está passando por transformações rápidas e inesperadas. Será que Deus está nos chamando para despertarmos espiritualmente? Independentemente de sua interpretação, uma coisa é certa: é tempo de buscar a Deus, fortalecer nossa fé e viver segundo sua vontade. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses eventos são um sinal profético ou apenas um fenômeno natural?
Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre esse assunto. Se esse conteúdo te fez pensar, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar mais vídeos sobre profecias bíblicas e o cumprimento das Escrituras nos dias de hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.